Bom, eu sei que estou devendo a vocês, estancianos, a sinopse da história de Estância, não é? Eu parei de narrar. Posso voltar? Vai ficar. Eu parei de narrar após o descobrimento do Brasil, de Araque, não é? E falei sobre o Tratado de Tordesilhas. Falei para vocês sobre a política na Europa antiga, com os navegadores, a traição que Cristóvão Colombo recebeu, porque não foi digno de receber o nome da América do nome dele. Quem recebeu, na realidade, os nomes de América foi Américo Vespúcio. De repente, por ser mais famoso, o Cristóvão era pobre, né? O Cristóvão era pobre, então por isso que ele não recebeu, né, os nomes e tal. E eu fiquei para começar sobre o Brasil, né? Brasil Descobrimento. Passaram-se cerca de 32 anos por aí. Esse tempo de 32 anos que passou foi interessante. Nessa época, na Europa, houve a primeira cisma, né? Em 1532, por aí. Houve dois fatos interessantes nessa época, que o Brasil ficou praticamente sem Portugal vir aqui para poder colonizar. Houve o lance do México, de Nossa Senhora de Guadalupe e Dom Juan, né? E houve também, que a Igreja Católica absorveu isso, e houve também na Europa o início do protestantismo, com Calvino, etc., com Lutero, né? Foi aí quando começou aquela revolução toda, mataram gente pra burro lá na Europa, e aí começou, né? Começou essa jornada imensa. E aqui no Brasil, após a Holanda não aceitar o Tratado de Tordesilhas, porque disse que Deus não deu nada para Adão nem para ninguém, que quem quisesse chegar por aqui pudesse vir, né? E o Tratado de Tordesilhas colocava uma pedra naqueles aventureiros que gostariam de vir aqui para a América do Sul ou América do Norte, né? Colocou uma pedra, porque seria as duas nações poderosas na época, que era Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. E com isso, criaram a Companhia das Índias, de Araque, que nada mais, nada menos era juntar com os corsários, com os piratas de Tortuga, ali da América Central, se juntaram para saquear os navios que vinham para o Brasil ou saíam daqui do Brasil, com pau-brasil, com riquezas nossas, né? Sabe muito bem que o Nordeste brasileiro ele foi todo saqueado, foi todo destruído com madeira. Era madeira Murici, que soltava a tinta vermelha, Murici, e o pau-brasil, além das riquezas minerais que tinha. Então eles vinham aqui, tiravam um pedaço da Mata Atlântica e levavam para a Europa, né? Levavam para a Europa. O casal Aires
já falou sobre Estância, que seria uma localidade, um quadrado, que é provavelmente a Praça Barão do Rio Branco, um quadrado, tinha uma capela no meio, né? Não voltada em direção ao rio, mas voltada perpendicular, certo? Que seria, por exemplo, na Catedral de Estância tem uma partezinha no lado direito, no lado esquerdo de quem entra, tem uma partezinha que ali foi uma igreja. E à frente, onde dá para o restaurante Lunari. Tanto que na década de 70, se não me engano, 69, 70, um lance desse aí, quando o Raimundo Silveira Souza estava fazendo algumas remodelações em Estância, mudando o calçamento, colocando a água do SAI, entendeu? Tirando os paralelepípedos e aquelas pedras portuguesas na Capitão Salomão, foi descoberto ossadas de preto velhos ou de negros ali. Provavelmente o antigo cemitério dos escravos. Não é? E é onde tinha um marco geopolítico de Estância. Né? Ali em frente ao Lunari. Eu não sei se ainda permanece esse marco geopolítico, onde marcava a altura, distância relativa ao mar, entendeu? Tinha uma chapinha da Petrobras lá, além no calçamento o calçamento da catedral, que tinha, que antes era, não, já era catedral, sim, que a Petrobras também colocou uma chapinha que seria para futura exploração, né? Poço indireto, como tem em Carmópolis. Carmópolis, embaixo do restaurante dos empregados da Petrobras, tem, se não me engano, existem dois poços. Um normal, de óleo, e outro de combustão in situ, lá em Carmópolis. Estância teria também, mas não foi feita nenhuma exploração. Continuando, esse casal Aires que eu estou falando, ele citou isso aí. Frei Vicente de Salvador, um dos primeiros a escrever a história do Brasil, não muito reconhecida por vários historiadores, mas que colocou os nomes que nós utilizamos hoje, que vieram dos índios. O inhame, que é o inhame São Tomé, aquele grandão, que no sul do país chama-se cará, cará do norte, que eles chamam, cará do norte, que é aquele inhame grande, quase de 20 centímetros, 30 centímetros, 40, pesa, tem inhame que pesa até 10 quilos, e aqui chamam de cará do norte. Não é muito apreciado na cozinha do sudeste, etc., mas como bom nordestino, aquele aprecio não pode faltar numa mesa de manhãzinha, com ovos, né, com torresmo, ou com carne do sol, muito saboroso. Quem puder, vai na Feira de São Cristóvão, ou então no centro de lá de São Paulo, e procura a feira lá de São Paulo, que tem também para comprar. Muito bom, excelente. Mas vamos lá. E veio a tal conquista de Sergipe, que eu chamo genocídio indígena. 8 pares de bateria. 8 pares de bateria de canhão, que meteram em cima dos nossos índios. Os índios antes já tinham se encontrado com alguns portugueses, não é? Que vieram da Bahia, estavam em Santa Luzia, onde hoje é Santa Luzia, que era a aldeia de São Tomé, antes dos portugueses expulsarem os franceses que estavam querendo apoderar-se daquelas terras ali perto do Rio Real, para plantio de especiarias. Vocês sabem muito bem
que a mesa portuguesa, a mesa europeia, ela era a francesa, por exemplo. Um prato francês, quem já foi para um restaurante apreciar aqueles pratos franceses, e o português também gosta de comida boa. A diferença é que o francês você come aos pouquinhos. Vem um prato, vem outro, vem outro, vem outro. Daqui a pouco, em 1 hora, você já comeu 20 pratos, está empanturrado. Já o português é diferente, ele traz a panela para a mesa e despeja tudo no seu prato. Coma. Quer que você fique forte. Não é verdade? Os famosos tripeiros. Por que tripeiros? Porque quando eles saíam em navegação, eles matavam um boi, não sabiam salgar a carne do boi. A carne do boi lá no porto, né, eles davam para os pobres. E as tripas, eles salgavam para trazer com o navio. Isso foi uma maravilha, né? Esse negócio naquela época os pobres gostavam muito a respeito disso, né? E aí vieram para cá o Cristóvão de Barros, era da capitania aqui, né? O Salvador de Sá deu para ele um terreninho aqui em Guapimirim. Ele já era dono daquelas terras aí. E com o problema de Dom Manuel I, Dom Manuel I estava querendo que expandisse o território em direção a Recife, lá na capitania de Pernambuco, né? E necessitaria passar por Sergipe. Só que para passar por Sergipe, os nossos tupinambás, comedores do bispo sardinha, a gente lá naquela época comia, passou, a gente, creu, comia esse povo todo. Principalmente pro lado da Parida ali, que é Parida não, desculpa, Urubu, que é hoje Propriá, né? Então por ali na foz do Rio São Francisco, onde houve o tal naufrágio, aquele negócio todo, não existia Lagoas nem Sergipe. Era só para passar por ali. Então esse Dom Manuel achou de fazer uma nova capitania. Capitania de Sergipe, de Serigi. Serigi é, como dizia, berçário de Siri. Aqui no Rio de Janeiro, a ilha de Vilegalhão, a escola naval, perto do Santos Dumont, ali também já foi chamado Ilha de Serigi, Serigipe, que tinha criadouro de... Não era criadouro que o homem fazia, não. Era natural, o mangue, não é? O mangue de siri, caranguejo, aquele negócio todo. Mas lá teve um problema. Eu não vou procurar aqui nos meus livros, não, porque tem livro para burro aqui, olha só. Eu não vou procurar, não. Mas eu não sei se foi o Marquês de Pombal, não. Que Marquês de Pombal, rapaz? Um nobre aí, que já tinha uma propriedade lá perto, lá perto da foz do Rio Real, que, se não me falha a memória, era Sergipe também. E onde hoje é Sergipe, foi colocado o nome de Sergipe del Rei, porque Dom Manuel pagou 3 mil escudos pelas terras. Cristóvão de Barros, mais a turma de português, reuniram-se na Bahia, que, por sinal, um dos nossos índios do território de Sergipe estava na Bahia. E foi chamado para conversar também. Né? Foi chamado para conversar. Devido às brigas constantes que tinham com os naturais,
né? Depois que os franceses foram expulsos dali, se encontravam onde hoje é Santa Luzia do Itanhi. Eu não sei por que cargas d'água na história de Sergipe não colocam Santa Luzia do Itanhi como uma coisa que se diz importante, né? Colocam São Cristóvão, colocam uma outra localidade que eu estou esquecido agora o nome, onde tem uma igreja antiga, mas não coloca Santa Luzia do Itanhi, que por sinal era Santa Luzia, era como é que se diz? Dos naturais, assim como foi aqui em Niterói, que chamou também dos naturais, que ou seja, dos índios. Eu estou fazendo só a sinopse, para vocês terem uma noção. Então, eles acharam de se instalar em São Cristóvão, pois já tinha povoações em São Cristóvão. Já tinha uma pequena povoação também em instância ali perto de Santa Luzia. 18 quilômetros, não, 18 quilômetros não, era 6 léguas, não, 6 léguas, 18 quilômetros, é isso aí. Entendeu? E eles foram para São Cristóvão, os holandeses. Já tinha povoação lá, plantação de cana, holandês o quê? O holandês estava lá em Pernambuco. Quem invadiu Sergipe foi o outro holandês, não foi Nassau não, foi Von, não sei das contas. Mas vamos lá. Aí veio o Cristóvão de Barros, veio esse Pedro Homem da Costa, que não tem nada a ver, atenção, Pedro Homem da Costa não tem nada a ver com o mexicano. Pedro Homem da Costa era português. Se vocês forem ler a história de Portugal, entendeu? Principalmente do pessoal de Vozela, da família Homem da Costa, se vocês forem ler a respeito disso, são livros grossos, né? Se você viajar para Portugal agora, você vai encontrar esses livros lá na Torre de Tombos, entendeu? É uma biblioteca que guarda muita coisa do descobrimento ainda. Tem que pegar com cuidado que o papel já está esfarelando. Ou então você pede, você compra lá, que eles chamam né? É uma xerox, eles chamam de fax. Eu paguei, na época, o valor de 3 euros. Na época eu comprei lá um valor de 3 euros. Então vocês adquirem isso, vão até Vozela e procuram vestígios da família Homem da Costa. Vocês vão encontrar, inclusive, no Funchal, na história das insulinas, o Funchal, na Ilha de Guadalupe. Lá tem Ilha de Guadalupe, Ilha de Angra, entendeu? Vocês vão encontrar o Homem da Costa. Vocês vão encontrar, inclusive, no Arquivo Nacional, a entrada de portugueses do século XVI, 1500 e pouco, entendeu? De Pedro Homem da Costa, português. Agora, eles que escrevem as coisas, meu tipo de escrever história é diferente. Eu escrevo a história um pouco positivista, e o outro, como eu já falei, como disse o Fernando Brodel, sem contar os heróis. Eu me importo muito com os pequenos, e para fazer história, quem faz a história são os pequenos, não são os heróis. Por exemplo, não é Caxias. E o cara que põe a pólvora do canhão lá?
E o cara que coloca o petardo, a bola no canhão, não aparece? Não é aquela mentira que depois eu vou contar, não hoje, que podem contestar à vontade. A mentira chamada Marcílio Dias, que colocaram como herói, que era para aparecer, porque só aparecia Almirante Barroso, etc, bererê, papá. Se eu lhe perguntar, vocês não vão me responder. Quem matou o general Rosas da Guerra do Paraguai? Eu estou me distanciando da história de distância, né? Quem matou o general Rosas na Guerra do Paraguai? Ele foi morto nas costas, um tiro nas costas. Ele estava defecando de noite. A Guerra do Paraguai tem muita coisa riquíssima, tem muitos detalhes. Esse chambre, não é que chambre em francês é quarto de dormir, mas se chamava aquele roupão grande com aquele gorro com uma bolota, chamavam aquilo de chambre, não é? Aquele roupão para dormir. Quem devolveu essa roupa para o Paraguai foi o presidente militar Castelo Branco, quando ele tomou conta do poder em 1964. É porque eu gosto do brasileiro, que o brasileiro é chegado a uma amnésia. Eu, por exemplo, não estou contando toda a história detalhadamente, que é para vocês também irem pesquisar, como eu fiz. Horas e horas e horas em bibliotecas. Biblioteca Nacional, Gabinete Português, Arquivo Nacional, Biblioteca Epifânio Doria, Arquivo da Cidade do Salvador, Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, Instituto Histórico Geográfico. Estou dando a dica, né? Façam se quiser. Mas é isso aí. Pesquisando. Tá? Eu tenho uma tremenda gratidão, não sei nem se ainda é vivo, pelo Dr. Turíbio, do IBGE, aqui do Rio de Janeiro. IHGB, desculpa, IBGE. E eu pesquisei também no IBGE. Muita coisa, pesquisei no IBGE. Aí tem um livro em Sergipe que deveríamos nos juntarmos, deveriam os historiadores se juntar para fazer uma coisa idêntica, mais nova. Álbum de Sergipe, entendeu? Do autor da Parida, ou seja, de Arauá. Não vou nem dizer o nome dele, procurem. Vou só dizer, tem na Biblioteca Nacional, tem na Biblioteca Epifânio Doria e tem na Biblioteca da Universidade Tiradentes, em Aracaju. É, meu velho. Se você não pesquisar, você não vai saber nada. Para conhecer sua história, você tem que cair fundo. E eu, desde pequeno, que eu era curioso. Eu tenho vários cadernos escritos aqui, que quando eu ia visitar casas com minha mãe ou com meu pai, eu perguntava quem é. As Irmãs Silveira, por exemplo, quem conseguiu o acervo das Irmãs Silveiras, ali onde tinha o Teixeira, que vendia bicicleta em Estância, está rico de conhecimento. O próprio Pedro Barreto Siqueira tinha umas caixas de junto dele de conhecimento ali, que ele anotava tudo e tinha inclusive fotografias. Conversei muito com o Pedro Barreto Siqueira. Toda vez que eu ia em Estância, conversava com ele a respeito de Estância e ele me mostrava. Eu digo, olha, eu não vou parar para poder olhar isso tudo contigo não, senão eu vou querer fazer sua biografia. Eu creio que os meninos de Pedro pode facilitar para fazer a biografia de Pedro Barreto Siqueira. É riquíssima em conhecimento. Eu tive a oportunidade de conhecer João Nascimento Silva. Tive a oportunidade de conhecer o senhor Nogalo.
pai de dona Semília Mispetitinga, que eu ia fazer banca lá estudar com dona Cessé, quase em frente ao Correio, ali vizinho Anivaldo Silva, que hoje é do José Nascimento, aquela loja lá de construção, material de construção, né? Eu tive essa oportunidade. Eu, graças a Deus, eu tive essas oportunidades, inclusive de conhecer Jorge Amado ao vivo e a cores. Eu só não. A maioria do pessoal que tem hoje a minha idade, que ficava ali na rodinha do prefeito conversando, a gente não conversava, jogava a conversa fora não, hein? A gente falava de Luiz Pade, não sei das contas, bererê, papá, né? Até meia-noite, 1h da manhã, os pais da gente vinham apanhar a gente. O Edgar, que era guarda da prefeitura, aí eu digo, olha, seu pai tá chamando. O Tenente Cruz ali pertinho, apanhava Jorge, apanhava Humberto, que estava lá com a gente, batendo papo, entendeu? O Aldo, filho de seu Valdivino, ficava só por ali. Aí quando a luz apagava 11 horas, que não era direto a luz da Paulo Afonso, da Chesf, ele ficava, meninos, eu acho que tá na hora de vocês ir embora. Olha lá, já apagou a luz, porque ficava a luz na esquina ali que descia para a Rua da Miranga, né, a luz acesa do Rábula Chiquito Pires, que era um senhor que lia muito a respeito de direito, tinha uma dialética fora de série, né? Era um advogado. E o que ele defendia não era moleza, não. Nós cansamos de ver, eu estou me adiantando na história de distância, tá? Depois eu volto. Cansávamos de ver júri lá na praça, Barão do Rio Branco, botava alto-falante lá na praça, que a prefeitura era pequenininha, lá em cima não tinha fórum antigamente, e a gente ficava torcendo ali. 5 cruzeiros, 2 cruzeiros, ficava quem que vai ganhar. Então tinha réplica, tréplica, etc e tal, porque era Chiquito Pires versus Pascoal Nabuco Dávila. E Chiquito Pires versus um advogado que vinha da Bahia. Chiquito Pires trabalhou em cartório, né, da tia do nosso amigo Clóvis Franco, filho do Dr. Clóvis. E ganhava livros, ganhava revista de direito, e com isso ele foi aprendendo. Como ele fazia o juntamento de processos, de petições, de agravos, entendeu? Fazia problemas de família, problemas de terreno, de roubo, disso, daquilo. Aprendeu os trâmites todinho da justiça, os prazos, etc, etc, etc e tal. E naquela época era brabo, não era como hoje que nós temos tudo não. Olha, só minha bibliotecazinha de direito, olha cá em cima, olha. Tá vendo minha bibliotecazinha de direito? É essa aqui. E tá faltando, inclusive está desatualizada, porque a Saraiva já fechou. Mas vamos voltar à estância. Então, com a briga lá para São Cristóvão dos índios, né, da invasão, não chamo conquista de Sergipe, não. Tá? O que eu mais gosto foi a narração de Cristóvão de Barros, quando falou que nunca tinha visto tanta flecha voando para cima deles. Mas não sei se certo ou errado, ele não saiu contando, mas ele dizia assim, mais de 3.000 flechas voavam sobre nossas cabeças. E os índios pareciam não se assustarem com os tiros de canhão. Meu irmão, você pensa que foi moleza? E as guerras, a guerra ainda ficou. Não foi só naquela vez não que chegou em São Cristóvão. Eles atacavam por lá de Simão Dias, entendeu? Por lado de ia até para Ipiranga, Bahia. Galera, porque era nosso, desculpa, era nosso. Nós perdemos terreno para a Bahia
Depois, com aquela briga do Sabino, nós perdemos terras. O barracão era nosso, nós íamos até o São Francisco, lá em cima do sertão, perto onde teve a guerra dos Canudos, de Conselheiro. Tanto que o Conselheiro passou por Estância. Ele, entendeu? Passou por Estância. Passaram dois que foram brigar também contra os holandeses em Recife. Vai estar tudo lá no livro. Eu não vou contar o que está no livro, não, senão vocês não vão ler meu livro. Eu já tentei resumir o livro, para não ficar grosso demais. Mas é o que eu fiz. Afinal de contas, são não sei quanto tempo de pesquisa. Não é? Não sei quanto tempo de pesquisa. Várias linhas de tempo, etc. Porque geralmente se coloca uma linha de tempo e se divide. Essa divisão, para mim, eu coloco várias linhas de tempo. E com lacunas. Porque não está completo. Nenhuma história no mundo está completa. Né? Nenhuma história do mundo está completa. Você vai procurar a história da Bíblia, não está completa. Você vai procurar o livro de Heródoto, não dá nem para ver se ele está por aqui, para você ver, né? O livro para Heródoto é esse aqui, não sei se dá para ver. Eu fiz uma rodinha ali. Ali era Heródoto. Tá? Então, como é que se diz? Como é que se diz? Você vai ler uma, vai ler outra, você não encontra nada completo. Nadinha. E Sergipe teve um problema. Várias coisas que a gente pode contar aqui de Sergipe. Temos problemas de pessoas. Vamos ali falar com o senhor fulano tal na casa dele, lá em Estância, um exemplo. Bom dia. Eu soube que o senhor tinha umas fotos antigas aí. Não, minhas fotos não tem para ver não. É acervo de família. Então você fica empacado sem poder ver isso. Né? Já dizia, inclusive, Felisbelo Freire, quando foi escrever a história de Sergipe, sobre isso. Que ele conversou com outros historiadores e disse, olha, Felisbelo, você vai ter problema para escrever a história de Sergipe, porque muitos historiadores não passam nada para ninguém. É tipo egoísmo, porque eu quero ganhar sozinho. Eu já quero fazer o seguinte, dê os tiros aqui na televisão, não se preocupa não. Deixa eu baixar aqui um pouco, tá? Senão daqui a pouco sai um tiro perdido na televisão aqui. Aí me atinge aqui, seria uma coisa magnífica, né? Que aqui já é a cidade do tiro.